fazer um acordo comercial, por exemplo, com a China. Então, eu vou ter uma lista aqui de produtos que eu vou dar desconto, ou um desconto parcial, ou um desconto total, desses produtos no imposto de importação. Ou seja, eles vão entrar aqui no Brasil mais baratos. E a contrapartida também acontece lá, né? Eles vão ter uma lista de produtos que eles vão dar esse desconto, né? Ou vão dar a isenção desse imposto, que basicamente é o imposto de importação. Mas como que eles organizam isso, né? Eles fazem as regras de origem. As regras de origem são para quê? Para proteger o mercado. Vou te explicar de uma forma prática. Por exemplo, o Brasil fechou um acordo, né? Ainda está para ser internalizado com a União Europeia. O chocolate brasileiro não é um dos melhores. Então, assim, se nós formos concorrer com, por exemplo, um chocolate suíço, um belga, um francês, não dá, entendeu? Se a gente for tirar o imposto de importação, ele vai entrar mais barato aqui, vai abrir concorrência com o meu mercado local e eu posso correr o risco de quebrar o meu mercado local. Então, o que eu faço? Eu vou, na hora de negociar os acordos, eu vou olhar para quais produtos, para quais mercados são mais sensíveis, que eu preciso proteger. Então, eu não coloco o desconto do imposto de importação para esses produtos. E são assim que são negociados os acordos comerciais. Eles olham como se fosse um todo, o país mesmo, olham os mercados que a gente precisa proteger e não coloca lá desconto. E daí, como que eles vão organizar isso, né? Porque se a gente for pensar, eu vou dar benefício para eles, não vou dar para aquele, eu coloco a regra de origem. E a regra de origem, eu impossibilito de ter aquele, ou eu coloco uma condição para que aquele produto entre, né? Para proteção do mercado mesmo, tá? Então, basicamente são assim, né? De forma bem lúdica, são assim que os acordos comerciais são negociados. Eu tenho uma lista aqui de quais produtos eu vou dar benefício tarifário e eu tenho uma lista de quais eu vou dar, não vou dar, né? O benefício tarifário. Basicamente é bem assim, tá? O documento que confere que aquele produto vai ter desconto é o certificado de origem, né? E eles colocam entidades para fazer esse crivo, para fazer essa avaliação se vai ter certificado de origem ou não, que somos nós, as federações. Hoje no Brasil tem 49 federações que podem emitir certificado de origem, né? E cada um com o seu sistema, cada um com o seu jeito, com a sua análise, mas nós temos aí 49 no país que podem fazer essa avaliação se o produto tem certificado de origem ou não. E quais que são as vantagens para quem está comprando, para o importador? A redução do imposto de importação e a garantia da origem da mercadoria. Porque o que acontece também? Às vezes, aquele produto, ele não tem origem naquele país. É como se, por exemplo, eu venho e importo um produto X da China e exporto para a Bolívia. Esse produto não é de origem brasileira, ele continua sendo de origem chinesa. Então, quando você faz o certificado de origem, você dá a garantia da origem daquela mercadoria. E tem-se a redução do imposto de importação ou até mesmo isenção, né? Dependendo da situação. Para vocês que estão exportando, qual que é o benefício? O aumento da competitividade, porque o produto vai chegar lá fora mais barato para quem está comprando. E também a abertura de novos mercados. Porque se para eles vai sair mais barato se você apresentar o certificado de origem, e se o teu concorrente não apresenta certificado de origem, porque às vezes não cumpre com a origem, o importador ele pode sim optar por você e não pelo outro, né? Por conta da garantia e por conta da redução aí ou isenção do imposto de importação. E quais são os documentos exigidos? A declaração de processo produtivo, né, que acho que é o que mais causa dúvida aí no dia a dia, e a fatura comercial, né. Um detalhe bem importante
Fatura pro forma não tem validade para emissão de certificado de origem, tá? Por quê? Porque ele é como se fosse um orçamento, ele não gera compromisso efetivo. Se você faz uma pro forma, não quer dizer que você vai realmente comprar ou vender aquele produto, né? E por isso que a gente tem que exigir aí a fatura comercial e a declaração de processo produtivo, tá? A declaração de processo produtivo é ela que vai dizer se o produto vai ter certificado de origem ou não. É ela que nós usamos para analisar, para avaliar, né? Então, assim, com relação aos acordos comerciais que tanto causam dúvidas lá no dia a dia, onde que eu vou saber, como que eu sei se um produto ele tem, se aquele país tem um acordo comercial com o Brasil ou não? Se eu preciso fazer certificado de origem ou não? Aqui nesse site do governo, ele tem os acordos em vigor, tá? Depois vocês vão ter acesso a isso. Ó, os acordos em vigor, os que estão em processo de internalização, que são de tradução, tá? E os que estão em negociação, em diálogo, né? De conversa para ver se vai ter algum acordo comercial ou não. Por exemplo, a gente tem aqui Canadá, Singapura, que eles estão em conversa, Indonésia, Vietnã, Líbano, que provavelmente pode ser que saia alguma coisa ou não, ainda só em conversação. E os que estão em internalização são os que já estão para tradução, né? Vocês podem ver aqui, ó, tem Colômbia, provavelmente por um acordo bem específico, às vezes para um mercado específico, tá? Emirados Árabes, o acordo de livre comércio com a Europa, com a União Europeia, Estados Unidos, Etiópia, Peru, provavelmente aqui está a ampliação, porque a listagem de NALADs, né, porque lá eles utilizam NALAD, negociada é bem restrita, né, então para ampliação desses produtos aqui que estão negociados, Mercosul, União Europeia, Índia também para ampliação, porque a Índia é uma lista bem pequena que foi negociada, e eles vão provavelmente aumentar essa listagem aí. E os acordos em vigor, são os que nos interessam, tá? Aqueles que já estão fechados e que vocês podem, sim, fazer certificado de origem. Então, tem uma listagem aqui com todos, né? Os acordos, para vocês poderem consultar ali se tem pelo menos o acordo comercial. Esse primeiro momento, a gente não sabe ainda se o produto vai ter realmente certificado de origem, mas a gente já sabe que tem um acordo comercial ali. A preferência tarifária, tá? Agora a gente já entra numa parte mais específica, que é o quê? Olhar se aquele código, se ele tá no acordo ou não, né? Porque como eu comentei com vocês, nem tudo tá no acordo. A gente precisa proteger o mercado e os outros países também precisam proteger o mercado deles. E aí, também tem esse sitezinho que é esse sisteminha aqui, ó, de preferência tarifária para exportação. Ó, aqui ele vai abrir ali os campos, onde você coloca, ó, o código e ele vai trazer se para aquele país ele tá negociado ou não, tá? Pesquisando pelo código tarifário, tá? A gente tem acordos comerciais por esse código, e daí depois, porque esse país em específico, né, é NALAD. E aí aqui a gente tem a informação de todos os países que têm acordo comercial baseado nesse código tarifário, que basicamente aqui é Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, Guiana, Mercosul, que é Argentina, Paraguai, Uruguai, Peru, São Cristóvão, Venezuela. Então, são esses países que tem. E daí, basicamente, depois da preferência tarifária, de saber se aquela linha tarifária está negociada no acordo comercial, né, para aquele país específico, a gente também tem a questão da regra de origem. Se aquele produto ele cumpre com aquela regra ou não. Basicamente, hoje, a gente tem 250 normas de origem, tá? Baseadas em todos os acordos que a gente tem vigentes hoje. Então, é bastante coisa, fora as linhas tarifárias para a avaliação ali.
E é isso que a gente sempre comenta, né, Emiliana? Desculpa cortar. Não, a gente sempre comenta aqui, né? Que depende. Posso exportar para tal lugar? Depende. Porque tem uma infinidade de normas. Sim, e é uma linguagem. As regras de origem, elas são muitas regras de origem e só norma de origem, tá? São 250 normas de origem. Fora as regras específicas, né? Para cada linha tarifária, pode ser que tenha uma regra diferente da outra. Então, para um assunto específico, às vezes, é 40% de importado o limite. Para outro, não é essa a regra. O produto ele tem que ser produzido de uma forma específica, entende? Então, é muito difícil para a gente dizer para vocês, não é uma regra geral para tudo, entende? E para cada país tem uma porcentagem diferente. Então, não é padronizado, sabe? Isso daqui para a gente ver se ele vai estar em uma linha específica de tratamento, tá? Só para CE 18, isso daqui. Deixa eu ver aqui. Esse é o NCM de vocês. Se vocês fossem exportar para Argentina, Paraguai e Uruguai, qual que é a regra? 60% de valor agregado regional, ou seja, 60% de material nacional. Máximo de 40% de material importado. Mas se vocês forem ver aqui, um pouquinho para cima, a regra já é outra. Se vocês exportassem um produto que fosse da NCM, a regra seria que a montagem de todos os componentes da placa de circuito impresso, e daí todo isso daqui, basicamente assim, traduzindo isso daqui para vocês. Essa placa aqui não poderia ser importada, tá? Essa regra aqui provavelmente foi feita para que essas placas não fossem importadas da China pronta. Basicamente é isso, entende? Então, assim, são N regras, Tem as regras mas se a tua linha tarifária tiver num requisito específico de origem, ele vai cumprir o que está ali estabelecido, e não a regra do 60-40, tá? Que é a regra geral de origem, né? Para esses produtos. Então, assim, hoje, isso aqui, só a gente falando pro 18. Então, tem todos os outros acordos comerciais que também têm regras específicas, né? Vou abrir um Chile aqui para vocês terem uma noção. Que também é requisito específico de vocês. E às vezes o capítulo, que nem aqui, para essa NALAD, né, que daí também tem isso, tem só a Mercosul que usa NCM, para os outros países usa NALAD. Só, para vocês terem uma noção. Isso daqui, quando tem esses 4 dígitos assim, é porque todo o capítulo todas as NCMs inclusas naquele capítulo tem essa regra, entende? Então, por isso que é uma coisa bem complexa, até para se entender no dia a dia. Eu vou pesquisar até por capítulo, é o capítulo inteiro, por exemplo. Vocês viram lá. Para o Mercosul, Argentina, Paraguai e Uruguai, a NCM específica tem uma regra. Agora, já para esse país, para o Chile, que é o ACE 35, todo esse capítulo, todas as NCMs que estão no capítulo 90-31 tem essa regra. Então, vai englobar tudo ali. Basicamente, qual que é a regra? Índice de conteúdo regional, ou seja, matéria-prima nacional, tem que ser 60%, no mínimo. Ou seja, não pode exceder 40% de matéria-prima importada, tá? Então, é bem complexo essa parte das regras de origem, dos requisitos específicos de origem, tá? É muito difícil, a gente não tem como mensurar isso sem olhar para a declaração de processo produtivo, sem olhar para a NCM NALAD, sem olhar para a regra que está lá, porque o produto pode se enquadrar como pode não se enquadrar. Então, é uma coisa bem complexa. Tem casos, né, Emiliana, às vezes a NCM tem o mesmo início ali, a mesma posição, mas ela tem uma regra diferente. Sim. Ou é a mesma NCM para países, para acordos diferentes, vai ter uma norma diferente, uma situação diferente. Sim, como vocês puderam ver ali, assim, para Argentina, Paraguai e Uruguai,
aquela NCM, só aquela NCM inteira, ela tem uma regra específica. Agora, já para o Chile, todas as NCMs enquadradas naquela posição tarifária têm aquela regra específica, que pode ser diferente. A regra, por exemplo, é como se fosse pensar assim, ó. Para Argentina, Paraguai e Uruguai aqui, eles não precisariam proteger o mercado daquele produto, então eles colocaram uma regra global ali, certo? Uma regra de 40%. Mas lá na África do Sul, se eles abrissem essa linha tarifária, eles iam desproteger o mercado deles. Então eu coloco uma regra mais específica. Não. Então esse daqui eu vou colocar só 20% de importado para restringir, entende? É isso basicamente que eles fazem. As coisas mudam no meio do caminho sem que ninguém explique o porquê. Assim, por quê, né? Porque tem essa nova... né? Sem aviso prévio. Você pode embarcar um container lá de parafuso, não ter licença. Não seria. Você pode embarcar um container de parafuso, não ter licença de importação. Aí chega no meio do caminho, eles colocarem exigência também na importação. Pode acontecer da gente consultar hoje aqui com você e ter a exigência lá, a gente atende, consegue fazer o certificado e amanhã amanhã mudar a situação? Sim, tá. Acontece. Os acordos comerciais, eles são negociados, mas eles são revistos também. E eles mudam, né? Que nem a gente viu ali, que, por exemplo, o Índia, né? Tem umas linhas tarifárias, é coisa de 2 páginas, assim, que é negociado. Mas vai mudar, porque eles estão fazendo revisão disso. Então, pode ser que uma classificação fiscal, uma NCM, né, um produto que tinha certificado de origem passou a não ter. Não é como, por exemplo, um ex-tarifário na importação, que você tem para, o ex está vigente até 31/12/2021. O acordo, ele não é, as regras não tem um prazo definido, ela pode a qualquer momento ser revisa, porque em 5 minutos tudo pode mudar. Eu falasse que tem, né, uma data, mas não. Eu queria, mas não tem. Infelizmente não, até porque é muito mais político também, né? É uma coisa que envolve muito além, né, do só comercial ali, né? Não, mas pensem, é bem complexo, porque assim, claro que assim, o governo tenta, sabe, organizar isso, e até quando isso é feito, eles têm um prazo para internalizar, mas nem sempre acontece assim na prática, tá? Na prática, às vezes você tem uma mudança de uma semana para outra, tá? De uma classificação lá que não tem mais certificado de origem, ou que a exigência mudou, ou que a exigência caiu, tá? Também acontece isso. E isso é bom, né, quando acontece. E não tem mais, era, sei lá, por exemplo, aquele caso que eu comentei com vocês das placas, né? A placa não podia ser importada, agora a placa pode ser importada. Então isso muda, às vezes beneficia, às vezes prejudica, mas elas mudam, tá? A gente tenta sempre receber essa informação, a gente cobra muito do governo, tá? Porque hoje nós respondemos para o governo, como entidade, né? E a gente cobra deles, sim, que eles passem as informações com antecedência, que eles nos avisem e tudo mais. Mas, como a gente conhece Brasil e a gente conhece o governo e principalmente o comércio exterior no país, ainda a gente sofre muito, porque agora que eles estão organizando sistemas para que tenha um sistema unificado. Mas, por exemplo, eles fizeram um sistema unificado, mas certificação de origem não foi prevista no sistema unificado, entende? Aí, muito se fala assim de interpretação, né? Por exemplo, uma regra, interpretação. No meu entendimento, não é interpretação. No meu entendimento, a regra está ali para ser cumprida. E se eu faço essa exigência para vocês como exportadores, eu tenho que confiar que, por exemplo, lá no Mato Grosso, o pessoal do Mato Grosso vai fazer a mesma exigência, entende? E isso, né, por entendimento deles, eles falam que muito é de interpretação. Então, a gente também tem esse mal. Então, assim, as regras de origem, basicamente, elas têm dos materiais totalmente obtidos, que eu acredito que não seja o caso de vocês, que é mineral, vegetal e animal. Isso daí não tem enrosco, como a gente fala. Sempre é passível de exportação, a regra lá é super tranquila, porque não tem nada importado. Se você plantou um alface e vendeu um alface, o alface é daquele país, ponto. Né? Não tem como ser de outro país. Não tem como colocar né? A gente não vai falar ali do adubo que foi usado, que é importado. Não se fala a respeito disso. Então, é bem simples.
os bens inteiramente produzidos. São aqueles bens que você adquire todas as matérias-primas no mercado nacional e você cria aquele produto. Então, também são bem tranquilas. Uma regra, um produto que ele é 100% nacional, essa regra, ela sobrepõe as outras regras, assim como é na questão do bem totalmente obtido, que é das frutas, das verduras, dos animais, né? Então, ela também é bem tranquila, tá? Isso também vale o bem totalmente produzido, que a gente fala, inteiramente produzido, ele também vale, por exemplo, eu faço o meu produto aqui e importo uma matéria-prima da Argentina, por exemplo, né? E essa matéria-prima, ela é considerada nacional. Por quê? Porque nós estamos num bloco econômico. Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. Então, como nós negociamos em bloco, ou seja, o Brasil não pode fazer um acordo comercial direto com a China. Não pode. O bloco Mercosul vai negociar com a Argentina. Até por isso que demora muito, tá? As negociações. Porque a gente tem que proteger o mercado dos 4 países, né? E tradução, e assim, no Brasil a gente tem falamos português, nos outros países em espanhol, e aí torna a coisa um pouco mais complexa, até por conta de tradução, interpretação e tudo mais. Então, as matérias-primas que são importadas desses países do bloco, elas são consideradas nacionais, tá? Também tem isso que é um detalhe importante que faz a diferença lá até na declaração de processo produtivo, e às vezes, vou dar um exemplo assim do que pode acontecer. Eu vou importar uma matéria-prima, eu tenho a possibilidade de importar essa matéria-prima lá da Índia ou importar ela aqui da Argentina. Só que se eu importar ela da Índia, eu não cumpro com origem lá no acordo comercial, né? Por ser um terceiro país. Agora, se eu importo ela aqui da Argentina, eu vou poder vender com certificado de origem. Então faz a diferença lá na ponta, sabe? Na hora de fazer de vender o produto em si, né? Por conta do certificado de origem. E aí tem Não é só, desculpa, Amy, de novo. Sim. E não é só, então, eu tenho um insumo importado, tenho, sei lá, né, digamos, os 40%, mas dependendo da norma, influencia da onde vem o insumo, né? Então não importa só a quantidade de insumo, depende também da onde vem o insumo. De onde vem esse insumo. Por exemplo, se essa matéria-prima, ela vem desses 4 países, ela é considerada nacional, ela não é considerada importada. Entende? E aí, se ela vem da China, vem de outro lugar, ela é terceiro país. Quando a gente fala de regra de importação ali, do quanto tem de importado, é sempre de terceiro país, tá? É sempre considerando que ele não é do bloco Mercosul. Tá? E não o contrário, porque o bloco também não pode brigar entre si. Como isso se organiza, tá? Primeiro, assim, a gente tem uma norma, uma linha tarifária, né? Uma NCE. Como que eu vou avaliar primeiro? Eu olho lá, primeiro, se ele está num requisito específico de origem. Se ele tem uma regra específica para aquela NCM ou para clicar aqui. Não tem. Tô lá, olhei lá no acordo comercial, não tem uma regra específica para aquela NCM. Aí a gente entra nas regras gerais, tá? Que pode ser o quê? Com salto tarifário, o que é salto tarifário? Sabe os 4 primeiros dígitos da NCM? Vocês lidam bastante com isso, né? Então, isso, os 4 primeiros dígitos. O que é salto tarifário? Se muda ou se não muda. É isso. Entendeu? Aí a gente vai olhar se tem tal salto tarifário. Se ele tá numa regra geral e ele tem salto tarifário, ele não se limita a 40%. Tá? E se ele não tem salto, por exemplo, eu importei uma matéria-prima que tá lá e eu vou exportar o produto na Ou seja, os 4 primeiros dígitos da NCM são os mesmos, então ele não tem salto tarifário, né? E aí, ele limita a 40%, tá? Regra geral do acordo. E aí a gente também tem a questão de de minimis, que é o quê? Eu importo lá na 9031 e também exporto na 9031. Mas ele não dá 10%.
Aí, para complicar mais a coisa, você considera aquilo como se tivesse sal, entende? E aí a gente tem também questão de montagem. Montagem é para quê? Montagem é para linha de produção, tá? Empresas com grandes linhas, por exemplo, Renault, Nissan, essas que são específicas. Normalmente eles têm uma regra específica também, que é de montagem. E os bens de capital, que é para trator, esse tipo de produto, tá? Então também tem isso daí que entra como se fosse exceção. Mas vocês vão ficar aqui entre requisito específico de origem e com salto ou sem salto, tá? Certeza. Agora, você imaginou, por exemplo, uma exportação lá de sabonete, e eu importo a glicerina. Eu tenho que fazer o cálculo para ver em cada sabonete quanto isso, eu importo lá 20 quilos, e nesses 20 quilos de glicerina, eu diluo lá e faço 40 quilos de sabonete. Então, eu tenho que fazer de forma que fique proporcional para eu saber quanto que isso me custa no detalhe, sabe? E quanto que isso representa no meu valor de venda. Isso muda tudo. Porque talvez acontece muito, né, do exportador fazer o cálculo dessa forma, entendendo assim, não, eu tenho que ter tanto por cento importado baseado enquanto me custa, né, para produzir esse produto, e não enquanto me vende. E aí ele não cumpre com a regra de origem, né, basicamente, não cumpriria, mas ele cumpre sim. Por quê? Porque o valor que a gente utiliza, que é a base da declaração do processo produtivo, é o valor que você está vendendo, e não o valor que você usa para produzir. Isso faz total diferença. E outra também, né? A questão de sempre a gente usa uma mesma moeda. É dólar, para padronizar. Por quê? Tem que ser diretamente proporcional. Porque senão não bate, né? Como que eu tô importando lá, imagina, se a gente fosse considerar, né? E, por exemplo, às vezes a informação não chega aqui pra gente. Eu coloquei o valor das matérias-primas todas citadas ali em real. E deu 100 reais. E aí eu coloquei lá na declaração, não citei a moeda. E lá no exportado eu tô vendendo por 120. Entendeu? Então assim, não vai cumprir também, né? Porque daí a gente vai entender que tá tudo em dólar. Então a questão da moeda também muda bastante. Mas sempre é esse o cálculo que é feito. Eu vou mandar para vocês isso daqui. Eu vi que a tua ali tá até melhor que a minha, porque a tua já faz... Você tira de sistema, provavelmente, né? Ela já faz o cálculo até de quantas peças você precisa utilizar em cada produto, e isso é perfeito, é assim mesmo que é feito, tá? Um detalhe bem importante para vocês, tá? E aí, eu não sei se eu vou causar um problema ou não, mas eu tenho que falar porque é a minha obrigação. Pessoal, uma matéria-prima que ela é adquirida no mercado nacional e ela é importada, ela não deixa de ser importada. Sinto informá-los. Vamos usar essa regra pensando assim. Eu importei um vinho chileno, tá? E eu tô vendendo para Bolívia. Esse vinho, ele deixa de ser chileno? Porque eu importei? Porque eu nacionalizei e paguei os impostos? Não. E essa é a mesma regra, tá? Para o produto exportado. Se eu fui lá no Joãozinho que me vende um parafuso e ele... Eu até sei, porque a gente sabe quando um produto é importado ou não. Ah, mas eu comprei no mercado nacional, eu vou colocar lá na declaração que é mercado nacional. Isso daí depois dá um pepino. Vocês não têm noção. Eu tenho um exemplo, Amy, de um caso que a gente conheceu, assim, chegou ao nosso conhecimento, um exportador que fazia móveis, assim, vários móveis, e a madeira era toda nacional, todo produto nacional, mas as peças, como os pegadores, assim, dos armários, esses pegadores eram importados da Itália. E ele fez todo o certificado, toda a documentação como se fosse nacional. E aí, quando chegou lá fora, eles tiveram muito problema, inclusive perderam o cliente depois, foram assim, parou a carga, ficou um tempão parado, tiveram vários problemas, foi aqui no Mercosul, então assim, por um detalhe, era um pegadorzinho que era importado da Itália que não foi mencionado na documentação correta. Na documentação, porque isso muda a regra de origem. É a mesma coisa que eu dissesse assim para você, olha, isso daqui é 100% nacional. E daí, o que a gente vai dizer? Lá tem um textão assim, é um texto bem grande, que é uma descrição de uma lei,
que tem o final. E esse final vai dizer se é 100% nacional, se é importado, o que é. Isso muda. E o que acontece, tá? Como que acontece no meio internacional? Eles vão recebendo essas cargas. Aí um dia tem uma desconfiança. Aí eles abrem um processo de investigação de origem. Eu tenho 5 processos de investigação de origem aqui. Eu respondo como entidade e o exportador responde como exportador, tá? Eles apresentam a documentação, eu como entidade mando para o ministério e apresento. Eu não sou fiscal, né? Então quem vai responder pode ser até criminalizado por isso é o exportador. Então assim, ele vai lá, quando eles desconfiam, né? Começa tudo com uma desconfiança. Eu desconfio, eu acho que isso daqui você tá falando para mim que você tem tantos % importado, né? Tá cumprindo com a regra de origem, mas não tá. Que eu tô achando que você ludibriou aqui. Aí, eu abro o processo de investigação de origem. O que a gente tem que apresentar? Notas fiscais todas de compra. Eu tenho que apresentar todas as declarações de importação. Eu tenho que apresentar declaração de processo produtivo. Eu tenho que apresentar foto da planta, da parte produtiva. Eu tenho que apresentar ficha técnica. É isso que tem que apresentar. E um relatório. Manda para lá, para o país. Não manda para o Brasil manda para o país que está desconfiando. Eles avaliam tudo isso. Demora um bom tempo. Às vezes 6 meses, 1 ano para avaliar tudo isso, porque eles são bem criteriosos. Olham tudo isso. Se eles identificarem que que aquilo não cumpre com regra de origem, ou que aquilo é importado e foi declarado como nacional, primeiro que tua carga não sai de lá, se já foi desembaraçada, eles vão no importador e vão cobrar o imposto de importação, tá? Com juros e multa e tudo mais. Se aquilo tá lá, ainda vai ficar lá. Esquece. Por que eu falo que isso é muito importante? A gente tem uma empresa aqui que tentou lesar, né? Lesou o FACEAP, lesou o Estado e tudo mais. Comprava umas rodas da China, lixava, pintava e mandava pra Argentina. Certo dia, chegou lá um carregamento chinês e um carregamento brasileiro. As rodas eram iguais. O que acontecia é que ele tinha lixado e ali começou a desconfiança. E ele tinha 2 embarques já programados, mandou também, tá tudo parado até hoje lá. O cara perdeu o cliente. O cliente não conseguiu a mercadoria dele, já tinha pago. Maior problema, eles já fizeram ofício falando até que eles vão abrir planta na Argentina, essa empresa. E não adianta, o processo tá lá, não vai mais vender, entendeu? Tudo. E outra, depois disso, eles podem abrir processo de investigação de origem para os processos dos últimos 2 anos, 3 anos, até 5 anos, entendeu? E responsabilizar. Inclusive, a empresa pode ser proibida de exportar por 6 meses. Mas assim, como que eu vou saber se essa matéria-prima ela é importada ou não? Na nota fiscal. Na nota fiscal tem um código que se chama CST, tá? E tem uma classificação ali contábil que diz se esse produto é importado ou não, tá? É bem importante essa parte, porque assim, pode causar um problema muito maior, né, com o importador e tudo mais. Existem casos até que os países começam a abrir processo de investigação de origem quando tem um problema de diplomacia, tá? Mas aí se a empresa tá toda certinha, passa tranquilo. Você vai lá, apresenta seus documentos, prova que você tá certo. A gente tem sim exportadores sérios, tudo feito corretamente, dentro do que tá certo. Apresentou-se a documentação, o país avaliou, falou, não, tá tudo certo. Nunca mais eles vão incomodar com aquilo, tá? Agora, se pegar e estiver errado, aí é problema na certa, tá? Porque é como se colocasse um asterisco no teu CNPJ. Ali, tudo que chegar lá vai parar, né? E dá um problema com o cliente em si, porque você perde, o cliente chegou lá, a carga parou, não vai conseguir nacionalizar, ou vai ter que pagar multa, ele vai cobrar de você essa multa, ele vai cobrar de você esse imposto de importação que ele se isentou, e daí depois teve que se responsabilizar por aquele problema, sabe? Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter. A gente sabe que, às vezes, é por falta de informação, né? Às vezes a pessoa declara ali por falta de informação. Mas a partir do momento que a gente sabe, acho que a gente tem que pensar a respeito daquilo e entender também quais são os possíveis prejuízos que estão envolvidos caso aquilo venha à tona, né? Que a gente diz. E, assim, hoje, até por conta do Portal Único de Comércio Exterior, e isso vai acontecer, vocês viram que agora tem uns certificados que não são mais físicos, né? São digitais.
que é para Argentina, Paraguai e Uruguai. Tá? Vai entrar Chile, vai entrar Bolívia, vai entrar Chile, vai entrar Colômbia também e Peru, tá? No digital. Então, os países, eles começam a se conversar por sistema. Então, por exemplo, no Brasil, a empresa já sabe que você importa lá, que exporta XYZ, e sabe que exporta tal produto. Então, assim, a empresa foi lá, importou um produto, disse que era 100% nacional e só revendeu, exportou, óbvio que eles vão conseguir ter acesso a essa informação, entende? E no outro país, eles também vão conseguir ter acesso à informação, porque existe um sistema chamado Indira, onde existe uma conversa de sistemas de importação e exportação. Então, eles conseguem fazer vínculo e entender, basicamente bater uma coisa com a outra e entender se aquilo é importado ou não, se aquilo só foi revendido ou não, se aquilo cumpre com a origem ou não, entende? Isso é bem importante a gente ter consciência disso e fazer as coisas, levar as coisas de forma mais correta possível para não ter um problema de investigação de origem. É pouco processo de investigação de origem, é pouco, tá? Eu tenho 5 processos de investigação de origem aqui. A gente tem um volume assim de exportação gigante de certificado de origem. Tem dias aqui que a gente tem aprovação de 500 certificados de origem num dia. Então, assim, é um volume bem alto. É pouca coisa? É pouco. Mas quando pega, se tiver errado, dá problema. Dá problema mesmo, sabe? Mas se tá tudo correto também, é muito tranquilo responder um processo de investigação de origem. Você entrega os documentos, eles conferem tudo aquilo, dizem que você tá apto e pronto. Entendeu? E isso, inclusive, é uma informação pública, sabia? Tem lá no site, o que antigamente era o MD, que hoje é o Ministério da Economia, tem um site que lista as empresas que estão passando por processo de investigação de origem e quais que estão já respondido com ok e quais foram que eles verificaram e entenderam que a empresa sim estava omitindo informação e foram descaracterizadas, que eles falam, né, no processo de investigação de origem. Então, isso também, né, para alguns casos até comercial pode prejudicar a empresa sim, a imagem da empresa em si.